aquela coisa toda. Você sobreviveu ao acidente, a gente vai falar sobre o acidente daqui a pouco. E aí, você virou um palestrante. Porra, o cara que tá dando, digamos, uma porrada de coisa legal pras pessoas e tal. E aí tu tem que pegar uns voos pra fazer show, para fazer evento e tal. Como foi a primeira vez que você pegou um voo depois do acidente? Cara, primeiro é um prazer estar contigo aqui, contando um pouco da nossa história. E eu peguei o voo depois, um dia depois, eu dei alta do hospital na terça, na quarta eu já estava voando, teve aquele jogo Brasil e Colômbia no Engenhão, e a gente acabou indo para o Rio para participar do jogo. Cara, foi muito... até hoje é difícil, sabe? Não tem como... Eu tenho algumas manias, né, em relação a isso, mas por um lado também eu vejo assim, Maurício, que foi muito bom essa situação de eu pegar o voo logo em seguida, sabe, de eu começar a enfrentar os meus medos, né, e porque hoje, digamos assim, de alguma forma eu consigo lidar dessa situação um pouco, por um lado, mais positivo do que negativo, digamos assim, sabe. As minhas manias que eu falo de voos, cara, hoje eu vou bastante, claro que a gente está na pandemia, eu estou um pouco mais em casa, mas eu viajo para lá e para cá todo o tempo e eu procuro sempre viajar de dia, sabe? Quando eu viajo de dia, eu fico mais tranquilo, assim. E eu tenho que sentar, tipo, na poltrona e tá na janela, que daí eu consigo ver tudo que tá acontecendo lá embaixo. No dia do acidente, você não tava na janela? Eu tava, na verdade, eram 3 poltronas, eu tava sozinho. Aí, depois de algum tempo, o Alan veio sentar comigo. Eu tava na poltrona do meio. Na poltrona do meio. Você falou, na poltrona do meio, porque assim, você não lembra mesmo, assim, de detalhes do acidente? Cara, algumas coisas sim, mas o fato é que, assim, eu ficava um pouco na poltrona como eu era grande, eu sou grande, na verdade. Eu era. Menor, né? Mas, o cara perdeu. sabe que eu perdi tamanho, sabe? Eu tive uma fratura... comprometeu bastante meu tornozelo esquerdo, que eu perdi o osso do talos e eu acabei diminuindo um pouco Aí você virou volante, você saiu de goleiro. Aí virei... Lateral direito. Então, cara, eu tava sentado, tipo, na janela, depois eu vim pro meio, fui pro meio, na verdade, porque o Alan veio sentar comigo e a gente começou a escutar música e conversar. O Alan que também, o Alan Ruschel que o Alan também... Ruschel também é outro sobrevivente. Sobreviveu, exatamente. Peraí, Rodinho. Pior coisa que... Não só você sofreu um acidente, como você tava na poltrona do meio, que é a pior. Foi o pior acidente. Porque você tá no meio, velho. É uma merda. Mas não tinha ninguém do seu lado. O Alan Ruschel do meu lado. O Alan Ruschel ficou na janela. Não, o Alan tava no corredor. Mas na janela não ficou ninguém. Não tinha ninguém. Ah, tá. A gente tava entre a asa, assim. Tá. Bem no meio, praticamente. Essa galera do meio sobreviveu, seria isso? Cara, o Neto tava sentado na frente. Na linha do Alan. Foi isso mesmo. Só que os outros tripulantes, o radialista, estavam sentados atrás, lá pra trás. Que também sobreviveu. Que também sobreviveram, né? Tipo, o Rafael Renzo estava um pouco à frente e os 2 tripulantes estavam no fundo, sabe? No fundo, onde a tripulação estava sentado. Então, cara, se eu te falar assim, claro, sobreviveu eu, o Alan do meu lado, o Neto na frente, mas também tinha o Rangel, né? O Bruno Rangel, que estava do lado do Neto, né? Que estava na minha linha também. Então, cara, assim, você falar que é o lugar, é difícil você falar isso, sabe? De eu falar pra você, foi o lugar que eu sentei, sim, que a gente sentou, né? Uma situação assim que é muito mas louca, assim. Mas qual que é a tua mania que você tava falando assim? Que você tem manias que você cara, faz ainda? A mania é essa, cara. Eu procuro, né? Eu insisto muito até pro pessoal da experiência, quando vai comprar alguma coisa de voo, pra mim, cara, eu preciso de dia. De noite eu sofro pra caramba. De noite. Você chegou a viajar de noite já? Várias vezes. Que não tem muitas opções. Em Chapecó a gente não tem tantas opções de voo. Você não consegue chegar pros caras e falar, deixa eu te explicar uma história, pessoal. Tenta entender a minha situação. Não dá pra ser de manhã mesmo, assim. Cara, eu sei que é R$400 mais caro pela Latam, mas é que eu tenho um negócio diferente de vocês. Aconteceu um negócio. Acontecendo. Deixa eu contar a minha história. Eu não gosto de comer no avião à noite, sabe? E assim, cara, as minhas manias são essas, né? De voar de dia, quando dá, né? E ficar na janela, né? Tá. E aí eu sou muito curioso, tem que estar olhando o que está acontecendo. Primeiro voo, vamos lá. Você se lembra, assim, depois que você foi... Lembro, cara, porque o meu pai estava junto comigo também. E eu lembro mais pelo meu pai, que é um cagão, né, pra voar.
cara tem medo pra caramba, então... Cara, é muito ali bom. tava... Você fala, Na pai, verdade, não dá ele nada. Ali tava dois cagão naquele momento, né? Pai, não dá nada, relaxa. Mas, cara, assim, eu ainda tava de cadeira de rodas, né? Então eu tava... tinha bastante dificuldade em me locomover, enfim, da cadeira de roda pro avião. E eu lembro mais esses relatos assim, sabe? Esses lances assim. Mas cara, assim, eu sou um cara muito... Eu quando sento pra voar, contando até dessa história, a pessoa que tá do meu lado, se a pessoa conversar comigo quando o avião vai subir, eu não nem dou bola pra pessoa. Eu tô aqui rezando, tô quietinho no meu canto. Quando o negocinho dos cintos apitou aí eu converso com as pessoas. Muitas pessoas vêm e falam comigo, coisa. Claro, meus familiares, minha esposa, assim, meus amigos mais próximos que já voaram comigo já sabem. Mas as pessoas não ficam... É uma curiosidade boa isso daqui. As pessoas não ficam ao seu redor falando, caralho, o cara da Chapecoense no meu voo, mano. Ou o contrário, não vai cair, porque um raio não cai duas vezes. Falo. Tem muitas pessoas que falam por esse lado, né? Não, ele tá aqui, tá tranquilo, tá seguro. Eu quero ir no voo dele. Só que já aconteceu um episódio bem chato, assim, que eu tava até junto com o time. Foi em 2017. Que a gente entrou e teve um abobado lá que falou, eu quero descer, não sei o quê. Meio que brincando, achando que a galera ia achar engraçado, né? Porque os caras entraram, não sei o quê. E aí ele tomou uns corridão lá. É mesmo. Mas assim, sobre esse assunto, assim, foi muito mais as pessoas assim, brincando de uma forma positiva, Saudável. digamos, saudável, né? Sim. Poxa, ele tá aqui, tá tranquilo. Mas a galera é muito curiosa, né? Tipo, eu sento, a galera vê que é eu ali, eles ficam olhando, ficam observando o que ele vai fazer, sabe? Eu fico imaginando, o que ele vai fazer agora? Será que ele vai rezar? Será que ele vai olhar? Será que não vai olhar? Vou fazer igual. Eu imitar ele. Eu imitar. Vou fazer igual. Eu vou fazer igual. Fala, mano, o protocolo dele é bom pra caralho, mano. O que ele faz? Assim, tapinha, dá 2 tapas no ventilador. Na verdade, muitas vezes é eu que vou lá na frente pra falar pra galera, né? Bote o cinto, agora faz isso, faz aquilo. Mano, velho, aliás, que puta campanha pra galera prestar atenção. Galera, é o seguinte, presta atenção na máscara, por favor. Eu ia prestar atenção muito no fogo. Ele se levanta e fala, máscara. Máscara, isso.